Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Vamos iniciar mais uma aula hoje falando sobre equação do segundo grau, beleza? Equaçãozinha do segundo grau aí para a gente poder aprender matemática de forma fácil, conversando. Aqui a gente vai conversar, tá? Trocar uma ideia e aprender matemática, tá? Matemática básica. Então, vamos lá, o que a gente vai estudar hoje? Os tópicos que a gente vai estudar. Vamos aprender como identificar, ou seja, como tu vai fazer para saber quando tu está trabalhando ou não com uma equação de segundo grau. Os coeficientes dessa equação, que a gente tem que saber. As formas reduzidas da equação de segundo grau. Resolução dela, lógico, fórmula de Bhaskara, beleza? Então, esses são os tópicos, uma aula rápida para a gente aprender a equação do segundo grau da forma mais fácil possível. Então, vamos lá. Como eu faço para identificar uma equação do segundo grau? Como é que eu vou fazer para identificar essa equação do segundo grau? Toda equação do segundo grau, né, ela tem que ter esse jeitão aqui, ó. Ela tem que ter esse jeitão, tá? Só existe a equação do segundo grau se tiver esse jeitão aqui, esse formato aqui, ó. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. E aí você tem que ficar ligado nisso daqui, ó. Nesse expoentezinho 2. Isso aqui é que diferencia a equação do segundo grau das outras equações, tá? Então ela é uma equação do segundo grau porque tem esse 2 aqui, ó. Tanto é que esse a aqui ele nem pode ser zero, porque se ele for zero, ele é 0x ao quadrado, e aí ela fica bx mais c igual a zero. Ou seja, ela deixa de ser do segundo grau e passa a ser uma equação do primeiro grau. Beleza, galera? Então toda equação que tem esse jeitão aqui, ela é considerada uma equação do segundo grau, tá? Onde o a, como eu falei, ele é sempre diferente de zero, tá? Sempre diferente de zero. Ele pode ser negativo? Pode ser positivo? Pode também. Pode ser um número decimal? Pode ser fração? Pode. Ele só não pode ser zero, tá? E aí a mesma coisa vai acontecer aqui, ó, com o b e com o c. Esse b e c aqui, eles vão ser números racionais. Mas só tem um detalhe, esse b e esse c, eles podem ser zero, tá? Sem problema nenhum. O único coeficiente que não pode ser zero é o a. O b pode ser zero, que a gente vai ver, que ele vai ter ocasiões em que ele vai ser zero. E o c também pode ser zero, que a gente também vai ver que tem ocasiões que ele vai ser zero, tá? Exemplo, ó, tá aqui a equaçãozinha, né, ó, x ao quadrado mais 5x mais 4 igual a zero. Ó, perceba, ó, que essa equação tem esse jeitão aqui, ó. Estão vendo aí, ó? Tem esse jeitão aqui, ó. Muito bem, quem é que está aqui no lugar do a? 1. Quando não aparece nenhum número aqui, ó, é porque o coeficiente é 1, nunca é zero, tá? Ah, professor, mas aí não tem ninguém, é zero. Não, não é zero. Se fosse zero, ele zerava o x ao quadrado, tá? Então, quando não tem nenhum número aqui, é porque é 1. O b vai ser quem, ó? 5. Tá aqui, o b é sempre quem acompanha a variável x. Tá aqui, ó. O b sempre acompanha a variável x. E o c vai ser quanto? 4. Porque o c, ele é conhecido como termo independente. Ele está sempre sozinho, não tem variável com ele, beleza? Então a gente olha para a equação, observa que ela tem esse jeitão e daí a gente destaca os coeficientes. Coeficiente A 1, coeficiente B 5, coeficiente C 4. Lembrando que, veja que aqui tem um mais, né? Ó, mais e mais. Então isso quer dizer o quê? Que se aparecer um menos aqui, esse menos ele vai junto lá para o coeficiente, beleza? Não esqueça disso, tá? Então vamos seguir. Esses coeficientes, primeiro vamos trabalhar aí o coeficiente angular, né? Esse Azinho, ele é chamado de coeficiente angular. Para que serve esse A? Então já vamos fazer uma associação com a função de segundo grau. Lógico que superficial, quando chegar lá na aula de função de segundo grau, eu explico melhor para vocês como é que funciona isso daí. Mas já é bom a gente fazer uma associação, para quando chegar lá, a gente já chegar sabendo de algumas coisas, tá? Então vamos lá, o coeficiente angular. Esse A, ele nunca pode ser zero, a gente viu, mas quando ele for maior do que zero, ou seja, quando ele for um número positivo, o que é que vai acontecer? A gente vai ter uma concavidade para cima. Concavidade aonde? No gráfico, tá? Lá no gráficozinho que a gente vai ver que é uma parábola, a concavidade vai ficar para cima, quando o A for maior do que zero. E isso vai dar pra gente um ponto de mínimo, que a gente chama de ponto de mínimo, o menor ponto assumido pelo gráfico da função do segundo grau associada à equação, né? Nesse caso aqui.
Quando esse A ele é menor do que zero, a gente tem uma concavidade para baixo. E aí, tendo essa concavidade para baixo, que já eu explico para vocês como é que funciona isso daqui, a gente vai ter um ponto de máximo. Então é o contrário, ó. A positivo, ponto de mínimo. A negativo, ponto de máximo. Beleza, galera? Então vamos lá. Observação, o A é sempre diferente de zero, né? Como eu já falei, o A nunca pode assumir o valor zero. O B, ele é sempre o coeficiente da variável x, tá? O A é coeficiente da variável x ao quadrado e o B é da variável x, tá? E o C, ele é um termo independente, ou seja, ele não tem variável com ele. Ah, professor, mas a variável é o x. Aqui a gente só faz isso para poder diferenciar, tá? Para a gente saber onde é que está o B, para a gente saber onde é que está o A. Porque a variável, a incógnita, ela é x. Só que o A, ele sempre acompanha o x ao quadrado. O B sempre acompanha o x, né? X elevado a 1. Quando não tem, é como se fosse 1. E o C, ele é termo independente porque ele não tem nenhuma variável com ele. Associando a função de segundo grau, a gente vai ter aí, ó, que esse C, ele é o que a gente chama de ponto de encontro do gráfico com o eixo Y. Não esqueça isso daqui, tá? Não esqueça isso, tá? E não esqueça isso daqui, porque a gente vai usar muito isso daqui lá em função do segundo grau, tá? Vamos ver como é que funciona essa questão aí da concavidade. Então, observe aqui, ó. Observe que aqui eu tenho um gráfico de uma função de segundo grau, uma parábola, tá? Essa aqui é o que a gente chama de parábola. É o gráfico da função do segundo grau, no caso, que usa como lei de formação a equação de segundo grau. A gente vai estudar detalhado isso daqui depois. Observe o jeitão dela aqui, ó. X ao quadrado menos 2x menos 1. Tá vendo aí, ó? Ela tem o mesmo jeitão lá da equação lá do segundo grau, tá? E não é à toa, viu? Isso não é à toa. Observa aqui o menos 1, ó. Tá vendo aqui o menos 1? Ele é o C, ó. Menos 1, ó. Aqui o A é 1, que não aparece. O B, ó, é menos 2. Lembra que eu falei para vocês que quando tem um sinal negativo ele vai junto no coeficiente. E o C, ó, é menos 1, que o sinal negativo também vai junto. Onde é que ele está aqui, ó? Tá bem aqui, ó, menos 1. Esse aqui, ele vai ser sempre o ponto de encontro do gráfico com o eixo Y, que é o eixo das ordenadas, né? Lembrando, né? Eixo das ordenadas, eixo das abscissas. O eixo X é chamado eixo das abscissas e o eixo Y é chamado de eixo das ordenadas, beleza? Então, tá aqui, ó, o menos 1. Essa região aqui da parábola é o que a gente chama de concavidade. Então, nesse caso, como o A é 1, o A é positivo, a concavidade é para cima. Se a concavidade é para cima, a gente viu lá que vai ter ponto de mínimo. Está aqui o ponto de mínimo. Todos os outros valores da parábola, eles são maiores do que esse ponto, que a gente vai chamar de vértice, né, da parábola. Então, esse é o que eu falei lá, que seria o ponto de mínimo. Como seria o ponto de máximo, né? Como seria o ponto de máximo aí nesse caso? Então, vou tentar mostrar para vocês aqui como é que ficaria o ponto de máximo. A parábola, ela ficaria assim, ó. Você iria ter uma parábola dessa forma aqui, beleza? E aí, ó, o que é que acontece? Essa regiãozinha aqui, ó, essa região aqui, ela é a concavidade. Concavidade para baixo, porque o A é negativo. Nesse caso aqui, o A é negativo, tá? Nessa parábolazinha azul aqui, o A é positivo, tá aqui, ó. Nesse que eu coloquei para vocês aqui, ó, seria um A negativo. Então aí tu teria aqui, ó, o que a gente chama de ponto de máximo, tá? Ponto de máximo. Beleza? E esses dois pontos aqui em que a parábola encontra o eixo X é o que a gente chama de raízes ou solução da nossa equação, né? Fazendo uma associação. Beleza, galera? Então vamos lá. Forma reduzida. Então, o que é que eu faço na forma reduzida? Eu vou zerando os coeficientes que podem ser zerados. No caso aqui, ó, vou zerar o coeficiente C. Zerando o coeficiente C, ó, eu vou ter aqui ax ao quadrado mais bx igual a 0. Beleza? Ó, cadê o C? Ó? Veja que o C aqui, ó, desapareceu. Certo? Veja que o C desapareceu. Então, observa aí o que está acontecendo. Ó. O C desaparece daqui, ó, mas eu sei que o C é igual a 0. Quando eu for substituir ele na minha fórmula, eu vou substituir ele por C igual a 0, beleza? Vamos zerar o B agora, ó. Quando o B é igual a 0, o que é que acontece, ó? A gente tem ax ao quadrado mais C igual a 0. Cadê o B? Ele é 0.
ele fez com que a variável x desapareça. Tá aqui, ó, a variável x ela vai desaparecer. Porque o b é 0, ele vai zerar o x. Então, tá aqui, ó, b é 0 vai zerar o x, beleza? Pode zerar as duas tranquilamente. Ó, b pode ser igual a 0 e c pode ser igual a 0 também. Nesse caso, a equação fica dessa forma aqui. Ela deixa de ser uma equação de segundo grau? De forma alguma, tá? Essa é uma equação de segundo grau, essa é uma equação de segundo grau e essa daqui também é uma equação do segundo grau. Tá certo? Então, se o c for igual a 0, o b for igual a 0, ou o b e o c for igual a 0, ainda assim ela não deixa de ser uma equação de segundo grau, tá? Por exemplo, vamos observar. Primeiro exemplo, ó. X ao quadrado mais 5x igual a 0. Tá aqui, ó. Tem esse jeitão aqui, ó. É uma equação de segundo grau, só que no caso aqui o c é 0. X ao quadrado mais c igual a 0, ó. X ao quadrado mais 3 igual a 0. Cadê o b, ó? Não tem variável x. Pode observar aí que não tem variável x, ó. Beleza? Então, é esse aqui, tem esse jeitão aqui, ó. E menos 3x ao quadrado igual a 0. Nesse caso, o b é 0, o c também é 0. E a gente tem um a aqui, ó, que é menos 3, né? Lembrando que sempre o sinal vai junto com o coeficiente, como eu já falei. Então, o a é menos 3. Essa é a equação do segundo grau, essa é a equação do segundo grau, essa também é a equação do segundo grau, só que na forma reduzida. Beleza, galera? Os coeficientes aqui, ó, que vão ficar igual a 0. Então, vamos seguir nossa aula de equação do segundo grau. Vamos lá. Resolução. Como é que eu faço para resolver? Eu utilizo, logicamente, a fórmula de Bhaskara, que é composta por duas fórmulas, né? Ó, que a gente vai ter aí o discriminante, que é o delta, né? Esse deltazinho é chamado de discriminante, a gente vai já entender por quê, tá? Que tem essa fórmula aqui, ó, vai ser sempre assim, sempre b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Você vai lá na equação, como é fácil, ó, é questão de visualizar. Você vai visualizar na equação quem é o b, quem é o a, quem é o c, vai substituir nessa fórmula aqui. A fórmula ela não muda, ela vai ser sempre essa fórmula aqui, tá? Depois eu explico por que ele recebe esse nome de discriminante. A gente sempre chama de delta, mas ele é um discriminante, tá? E aí a gente vai ter essa outra fórmula, que é a fórmula da variável da incógnita, né? Ó, que é menos b, mais ou menos a raiz quadrada do delta, sobre 2 vezes o a, que é outra também que não muda. Então, pessoal, vocês vão ter que aprender essa fórmula e vocês vão ter que aprender essa. Isso daqui é uma coisa que tu tem que aprender pro resto da tua vida, tá? Tu tem que aprender isso daqui que tu vai usar o resto da tua vida. Quem vai seguir na área de matemática usa o resto da vida. Quem ainda vai estudar muita coisa de matemática vai usar também muito essas duas formulazinhas aqui, ó. E que não é muito difícil de você aprender, né? Formulazinha fácil de você aprender. Beleza? Então, vamos ver como é que funciona isso daqui. Vamos fazer um exemplo disso daqui. Então, vamos lá. Antes de fazer o exemplo, vamos para o discriminante, né? Então, por que é discriminante? Por conta disso, ó. Se esse delta for um valor maior do que 0, um valor positivo, a gente já sabe logo que a equação tem duas raízes reais e distintas. Ou seja, tu vai ter duas soluções reais e distintas. Se o delta for igual a 0, que pode acontecer desse delta ser 0, aí essa tua equação vai ter duas raízes reais iguais. Né? Uma raiz, ela vai ter uma única raiz. Que essa raiz a gente diz que ela é uma raiz dupla. Tá? Então sempre que esse delta for igual a 0. E pode ser também que esse delta seja um número negativo, ou seja, menor do que 0. Aí o que, é que vai acontecer? Ela não vai ter raiz real. Por quê? Porque quando tu colocar o delta aqui, ó, não vai ter raiz quadrada de número negativo. Não tendo raiz quadrada de número negativo, como é que tu vai resolver? No conjunto dos reais não tem como. Isso vai ser uma resolução que vai dar um número complexo, que isso é um conteúdo para uma próxima aula. Então, quando tu chegar nesse delta menor do que 0, parou. Bem, tu vai parar. Essa equação ela não vai admitir raiz real. Como é que ficaria isso em relação àquela parábola que eu falei para vocês, em relação ao gráfico lá na função de segundo grau? Simples, ó. Observa como é simples. Delta maior do que 0, a parábola corta o eixo x, né, o eixo das abscissas, em dois pontos diferentes. Delta igual a 0 em um único ponto. Delta menor do que 0, ele não corta, a parábola não corta o eixo x. Tranquilo? Então só fazendo uma associação para quando chegar lá a gente já ter noção do que a gente vai trabalhar. Vamos agora para o exemplo. Vamos pegar aquela equaçãozinha que estava lá no começo, lá no início lá, ó, vamos pegar ela, que a gente já sabe quem são os coeficientes que estão aqui, e vamos calcular a solução, né?
Pode ser uma única solução, pode ser duas ou pode ser que nem tenha solução. Vai depender de quem? Do nosso discriminante. Então, fórmula, né? Ó, delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Então, vou pegar aqui, ó, o b, que é 5. Vou pegar o a, que é 1, vou colocar aqui. Vou pegar o c, que é 4, e vou colocar aqui, ó, no lugar do c. Lembrando que se tivesse negativo aqui, e viria para cá negativo, né? Viria para cá negativo. Então, não esqueça disso. O sinal sempre acompanha o coeficiente. Então, vamos lá. Substituindo, a gente vai ter isso daqui, ó. 5 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 4. Beleza? Que é o nosso c aqui, ó. E esse 1 aqui é o nosso a. Esse 5 é o nosso b. Então, fazendo o cálculo, primeiro vou fazer potência e multiplicação, logicamente, não pode esquecer disso. Primeiro potência, multiplicação, para depois fazer a subtração. 5 elevado a 2 vai dar 25. Menos 4 vezes 1, menos 4. Vezes 4, menos 16. Então, vamos lá. Tá aí. 25 menos 16. 25 menos 16, dá para fazer de cabeça, né? Vai dar 9. Para ganhar tempo, eu calculo logo essa raiz, ó. Raiz quadrada do 9, que é do delta, vai dar 3, né? 3 vezes 3 dá 9. E aí veja que o delta deu maior do que zero. Se ele deu maior do que zero, isso quer dizer que eu tenho duas soluções para a nossa equação, beleza? Vamos atrás dessa solução. Outra fórmula, x igual a menos b mais ou menos a raiz do delta, está aqui, raiz do delta, sobre 2 vezes o a. O a é 1, 2 vezes 1, 2. O b é 5, então vai dar menos 5. Quando esse b aqui for negativo, ó, tem que tomar cuidado, porque bem aqui ó, vai ficar um jogo de sinal, menos da fórmula. Se ele for negativo aqui, vai ficar menos do coeficiente. Então, menos por menos vai dar mais, beleza? Então, tomar cuidado com isso daí. Substituindo os valores, a gente vai encontrar, ó, menos 5, mais ou menos 3, que é a raiz quadrada do delta, sobre 2 vezes a. 2 vezes 1, 2. Então, daqui, como o delta deu positivo e eu tenho duas raízes, então eu vou separar isso daí, ó. Esse nosso x, ó, vai ter dois valores distintos. Quem vai ser o primeiro? Ó? Vamos pegar o positivo. Menos 5 mais 3 dá menos 2. Subtrai e conserva o sinal do maior. Então, menos 2. Sobre 2, e aí tu vai ter, ó, x1 igual a menos 1. Menos 2 sobre 2, menos 1. Tá? E agora eu vou pegar o negativo. Menos 5 menos 3 dá menos 8. Menos 8 dividido por 2, ó, x2 igual a menos 4. Beleza? Se eu pegar primeiro o negativo, depois o positivo, não importa. Vai dar certo do mesmo jeito, tá? O importante é tu encontrar as duas soluções aqui, ó. Isso quer dizer o que, essas duas soluções aqui? Na nossa equação, isso quer dizer que quando eu pegar o menos 1 e colocar no lugar do x e fizer todos os cálculos, a resposta vai ser 0. Quando eu pegar o menos 4 e colocar no lugar do x e fizer todos os cálculos, a resposta também vai dar 0. Qualquer outro número que eu coloque no lugar do x, a gente não vai encontrar como resposta o 0, tá? Fazendo um paralelo lá em função do segundo grau, que nós vamos estudar. Isso aqui vai ser o quê? Esse menos 1 e esse menos 4 vai ser o ponto de encontro do gráfico com o eixo x. O gráfico vai encontrar o eixo x nesses dois pontos aqui, ó. Ó, veja que a nossa parábola lá do slide anterior, aqui, ó. Veja que a nossa parábola aí, ó, acontece isso, ó. Estão vendo aí, ó? Ela corta em dois pontos, ó, aqui e aqui. Deixa eu melhorar esse negócio aí pra gente poder observar. Deixa eu apagar essa parábola mal feita que eu fiz aqui. E a gente vai observar agora melhor como é que funciona isso daí, tá? Então vamos lá, ó. Tá aí, ó. Ela corta aqui, ó, em um número entre menos 1 e 0, que a gente não sabe porque a gente não resolveu, tá? E encontra esse outro ponto aqui, ó. A gente vai resolver isso quando estiver trabalhando com função do segundo grau, só para a gente poder fazer o paralelo. Então aqui o delta é maior do que 0, logicamente. O A é positivo, com cavidade para cima. Eu tenho um ponto de mínimo, que é o nosso vértice, que nós vamos aprender a calcular também. Tá? E aqui são os dois pontos de encontro do gráfico com o eixo x. Aqui foram esses dois pontos, porque está relacionado com essa função. Se fosse aquela nossa equação lá no lugar aqui, ó, dessa lei de formação, aí seriam os pontos que nós encontramos lá no nosso exemplo, ó, que seria menos 1 e menos 4. Beleza, galera? Então, espero ter ajudado vocês, tá?
Vamos fazer uma aula sobre função de segundo grau, e aí vamos tentar usar alguma coisa daqui dessa aula, tá? Então, só para deixar bem claro que a equação de segundo grau é muito fácil. No caso aí tem uma coisa primordial, que se você não aprender, você não consegue desenrolar. Lembra que eu sempre falo que matemática é sequência, tá? Então tu precisa aprender a fórmula do delta, que é o discriminante, e tu precisa aprender essa fórmula da incógnita aqui, tá? Se tu não aprender essa e essa, vai ficar muito complicado tu resolver alguma coisa, tá? Já sabendo disso daqui, o resto é só cálculo, é manipulação, tá? Tu vai calcular, tu vai encontrar os resultados. Beleza? E lógico, não pode esquecer do jeitão da equação, para a gente poder identificar ela. Tudo parte da identificação, né? Aprender a identificar, colher os dados, que são os coeficientes, e substituir na fórmula. Logicamente que eu não fiquei só na equação de segundo grau, fiz um paralelo aí com vocês. Tá? Então, tudo de bom e até a próxima aula.